Bom, meus amigos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o problema no câmbio automático do Jeep Renegade, Compass e outros carros da linha da Fiat Stellantis também. Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Ao longo dessa semana a gente recebeu vários e-mails, mensagens no direct, mensagens nos próprios vídeos aqui do YouTube, perguntando sobre o problema que foi relatado por dois grandes sites de renome sobre o mundo automotivo e que realmente deixaram todo mundo chocado. Segundo eles, existe um problema gravíssimo no câmbio automático de 6 marchas da linha da Jeep, que usa tanto no Renegade, Compass, agora no Commander, como também nos carros da Fiat, que também utilizam o mesmo câmbio. Pois bem, eu vou falar um pouco sobre isso, explicar aonde está dando problema, quais são os cuidados que a gente deve ter e mais ou menos tentar entender o que pode estar causando este problema. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com o câmbio automático da Jeep? Após ler várias mensagens na internet, relatos de donos, conversar com algumas pessoas, conversar com oficinas especializadas aqui na região também, a gente descobriu que sim, tem algumas ocorrências do câmbio automático de 6 velocidades, que é utilizado tanto no Renegade, Compass, Commander e até mesmo nos carros da Fiat, como Argo e Cronos, até Toro também utiliza esse câmbio, aonde uma peça chamada trocador de calor, ela fura e deixa passar água para dentro do câmbio. Tá, mas o que é um trocador de calor? Rapidamente para vocês entenderem, sabe aquele radiador que tem na frente do carro de vocês, que serve para esfriar a água do motor, ou chamado líquido de arrefecimento? Pois é, ele é um trocador de calor, só que ele tira o calor desse líquido de arrefecimento ou da água do motor e passa para o ar. O trocador de calor do câmbio é uma pecinha bem mais compacta que serve para resfriar o óleo do câmbio. O óleo do câmbio, como ele tem peças móveis e tal, ele também esquenta, ele precisa que esse calor vá para algum lugar. Então ele pega a água do radiador, passa por dentro dessa pecinha, o óleo passa ali também, só que os dois não se conectam, os dois não se conversam, eles ficam separados. E aí o óleo, como ele está mais quente, ele passa calor para a água e ela vai resfriar lá no radiador, lá na frente. Ok, tudo certo, isso funciona assim em todos os câmbios automáticos. No caso específico deste câmbio Aisin de 6 velocidades, esse trocador de calor ele tem acontecido em alguns casos dele furar e deixar passar essa água para dentro do óleo do câmbio. E isso é crucial. Quando isso acontece, as peças móveis do câmbio, elas oxidam, tem umas pecinhas ali que chegam até a esfarelar infelizmente o problema é a condenação completa do câmbio. Em alguns casos dá para reparar, mas quando o câmbio quebra ele pode sair mais de 60 mil reais um câmbio novo. Quando dá para reparar, em torno de 20, 25 mil. E é isso, claro, deixa todo mundo de cabelo em pé. Ah, mas o que está causando então a falha dessa peça? Se tu diz que essa peça tem em outros carros, por que nos outros não acontece? Até acontece. Não vou dizer que não. Existem falhas em outros veículos também. Agora, este caso da Jeep, da Stellantis como um todo, ele veio à tona talvez por estar acontecendo com uma frequência um pouco maior. E aqui eu preciso deixar uma coisa bem clara. Primeiro, nós somos engenheiros sim, mas seria muito irresponsável da nossa parte se a gente chegasse aqui e dissesse assim, ó, a falha é do fabricante do trocador, ou a falha é do fabricante do veículo, ou a falha é do fabricante da transmissão, ou então a falha é do proprietário. Por quê? Porque tem vários fatores que podem influenciar isso. E é sobre isso que eu quero falar. Preciso alertar vocês porque se você está pensando em comprar um Renegade, um Compass ou qualquer outro carro usado da linha da Stellantis que utiliza esse câmbio e esse trocador, sim, tu tem que ficar atento a alguns sinais de que ele pode estragar. E sim, pode ser uma boa compra de um carro usado também, afinal de contas eu tenho amigos meus que têm esse carro desde 2016 e nunca tiveram problemas, e aqui eu vou explicar por que eles não se incomodaram. Ao que tudo indica, o que está causando a falha na peça é justamente o líquido de arrefecimento do motor. Para quem não sabe, para quem acha que a água que vai ali, está completamente errado. Até tem um percentual de água, mas é uma água muito específica. É uma água que tem produtos químicos para evitar, primeiro, a ebulição, ela não pode ferver. O motor às vezes trabalha em temperaturas superiores a 100 graus, ou seja, a água tem que continuar estável, não pode virar uma chaleira. Também tem aditivos antioxidantes, justamente para que não oxidem as peças, e uma série de outros aditivos ali que servem para manter a integridade dos componentes metálicos com os quais ele tem contato.
Um erro muito grave que eu já vi, e eu já inclusive cometi numa época, há muitos anos atrás, onde eu não tinha tanto conhecimento assim, é tu abrir o capô do teu motor, olhar ali o reservatório de água do radiador e completar com água da torneira. Isso não se faz jamais. Por quê? Porque a água, a parte água do aditivo, do líquido de arrefecimento, ela é uma água desmineralizada. Ou seja, ela passa por um tratamento químico onde tiram todos os minerais para justamente não piorar a situação e não carregar os componentes metálicos por onde ela vai passar. Seja o bloco do motor, cabeçote, o trocador de calor, seja lá o que for. Outra coisa, o aditivo, cada fabricante trabalha com um tipo de produto químico específico nos aditivos. Ele não é um aditivo padrão. Se tu misturar um aditivo de posto, por exemplo, com um aditivo original de fábrica, ele com certeza vai dar uma reação. Pode ser uma reação pequena, mas ele vai reagir. Existem aditivos orgânicos, existem aditivos sintéticos, enfim, existem vários tipos de aditivos e o fato é que eles não conversam entre si. E isso pode sim antecipar a oxidação dos componentes por onde esse líquido de arrefecimento vai passar também. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas chegam no posto de combustível e às vezes o frentista lá quer vender um produto para ti, chega e diz assim: ô chefia, tá faltando água no radiador do teu carro aí. Aí ele vai lá e vem com um frasquinho bonitinho, colorido, geralmente com uma aparência legal, e te vende aquele frasquinho, bota 1 litro lá no reservatório, às vezes até passa do nível, porque o teu carro, o nível fica lá embaixo mesmo do reservatório, aquele reservatório de expansão. E aí a pessoa feliz da vida vai para casa achando que está tudo certo. E na verdade acabou de fazer um baita de um problema para o teu motor e para o teu carro como um todo. Então minha recomendação é, nunca, em hipótese alguma, complete a água do radiador, seja com um aditivo vendido no posto, numa autopeças, ou pior ainda, com uma água de torneira. Não dá. Isso com certeza vai trazer muitos prejuízos para o teu carro, talvez a curto prazo, não é nem médio. E aqui tem outro ponto importante. Como o trocador de calor é uma peça pequena, eu não posso afirmar que o fabricante desta peça é quem está errado. Por quê? Porque como o líquido de arrefecimento ele ataca qualquer componente do motor, ele pode estar atacando outros componentes também. Agora, o trocador de calor é o primeiro a sofrer, porque a água que passa ali dentro, o líquido de arrefecimento que passa dentro dele, passa em alta velocidade e alta pressão. Então, o atrito com um líquido contaminado que começa a ter depósitos de sedimentos ali dentro e tal, ele pode estar se desgastando mais rápido que outros componentes. O radiador do carro lá na frente ele é muito maior, ele tem muito mais passagens. O trocador de calor do câmbio ali é uma passagem única pequenininha. Ele também, quem lembra no passado aí, já deve ter tido problema com isso, de furar os selos do motor. Também é um problema relacionado ao líquido de arrefecimento. Em casos mais graves, inclusive acontece nos motores modernos, o cabeçote chega a corroer justamente porque a pessoa não usou o líquido de arrefecimento correto. Tá, mas e com relação à Jeep, fabricante do veículo? Bom, eu não trabalho na empresa, eu não tenho acesso a dados confidenciais, até porque eles são confidenciais. Mas é óbvio que a gente foi atrás e conversou com algumas pessoas que trabalham lá e a gente conseguiu descobrir algumas coisas que são importantes. Por exemplo, segundo eles, se tu fizer todo o plano de manutenção do teu carro na concessionária de acordo, dentro do período certo, ou seja, quilometragem e tempo, tu não vai ter problema. Não vai ter problema é uma coisa meio difícil de se dizer, afinal de contas eu trabalhei na indústria e eu sei que algumas peças falham. Existe até um número lá aceitável para isso, é mais ou menos 100 ppm. 100 ppm significa que 0,1% das peças que são fabricadas e montadas nos veículos, elas podem dar problema um dia, ou seja, eventualmente tu pode ser sorteado. Quando esse número passa, tem alguma coisa errada. No caso da Jeep, eles afirmam que se fizer todo o plano de manutenção que inclui, por exemplo, a troca do líquido de arrefecimento a cada 2 anos e utiliza um líquido de arrefecimento validado e desenvolvido por eles, a peça não vai estragar. Aqui mora um grande problema. Por quê? Imagina que tu comprou um Renegade, um Compass ou qualquer carro da Fiat que utiliza esse câmbio usado. Como é que tu sabe se o teu carro realmente passou por todas as manutenções de acordo? Isso está no manual do proprietário, beleza. Mas como é que tu sabe que o antigo dono, por exemplo, não parou no posto e não foi engambelado por um frentista querendo ganhar dinheiro que colocou um líquido que não estava de acordo ali?
Seja água ou seja um líquido de arrefecimento de outra marca que eu já expliquei, pode dar problema no teu carro também. Não tem como saber disso, não tem como saber. Então, se o teu carro é desde zero, tu comprou ele 0 km, a chance de dar problema é absurdamente baixa. Então fica tranquilo, desde que tu faça todas as revisões da concessionária. Se tu comprou um usado, a minha recomendação, ela é um tanto quanto esquisita, mas é o que eu faria. Então é a minha opinião e não é uma recomendação da fábrica, tá? Eu, como proprietário de um Jeep, se tivesse comprado usado, eu levaria na concessionária para trocar todo o líquido de arrefecimento e pediria a substituição deste trocador de calor. Sim, vai sair um pouco caro, mas vai sair bem mais barato do que depois tu perder o teu câmbio. Ah, mas tá na garantia porque o antigo dono fez todas as revisões lá e tal. Beleza, neste caso acho que dá para confiar um pouco mais. Agora, se tu pulou alguma revisão, se o antigo dono não fez como estava previsto no plano, eu faria isso para não me incomodar depois. Tu pode gastar um pouco de dinheiro agora, o que realmente esse pouco pode parecer muito, mas ele é bem pequeno perto do que tu vai gastar depois se o teu câmbio quebrar. Outro ponto importantíssimo. Renegade é um carro que foi muito vendido para locadoras. E infelizmente, muitas locadoras grandes não fazem as revisões na concessionária. Por quê? Porque eles rodam poucos, os carros rodam 20, 25 mil quilômetros e depois eles vendem, depois de um ano, né? Esse carro perdeu a garantia. Porque se ele não passou na concessionária para receber essa manutenção necessária, simplesmente não adianta fazer as revisões depois que a montadora não vai te dar a garantia. Se a locadora levou para fazer as revisões e está carimbada no manual, ok, mas tu tem que ficar atento a isso. O carro de locadora, ele perde a garantia se não fizer as revisões na concessionária. Ah, mas foi feito em oficina especializada. Para o fabricante, não vale. Então, para concluir, eu não posso afirmar aonde está 100% do problema, mas a minha experiência mostra que sim, tem muito a ver com o líquido de arrefecimento e que também tem muito a ver com o uso errado do líquido de arrefecimento, né? Ou a não manutenção dele no prazo especificado pela fábrica. Ah, mas e se o meu carro teve todas as revisões feitas na fábrica, ele está com 100 mil quilômetros agora e 5 anos de uso e o câmbio veio a ter este problema? Como eu disse, eu acredito que a Jeep, por ser uma montadora grande, um dos maiores fabricantes do Brasil, inclusive, está dentro do grupo Stellantis, que é quem mais vende veículos hoje, né? Se acontecer isso, eu reclamaria na concessionária, abriria um pedido no saque, pedindo para que a montadora, poxa, olha só, fiz todas as revisões lá como vocês me mandaram e ainda assim estragou. Eu não tenho como afirmar que eles vão fazer o serviço. Agora, conhecendo a empresa, eu acredito que eles farão sim. Por quê? Em respeito ao cliente. Agora, não adianta tu querer reclamar se tu não está dentro da garantia legal do fabricante. Afinal de contas, qualquer coisa que tu não seguiu o plano de manutenção ou fez alguma modificação no carro que descaracterizou a garantia, aí não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Eu lamento muito por isso, porque realmente eu sei o quão difícil é. E por isso eu volto de novo a dizer, eu mandaria trocar o líquido de arrefecimento e também o trocador de calor. Por mais caro que possa parecer num primeiro momento, é muito barato, perto do problema que tu vai te livrar lá na frente. Ou seja, deixa a manutenção do teu carro zeradinha. Nada melhor do que um carro em condições. Bom, meus amigos, se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários. Se for abrangente um grande número de pessoas, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.